Irmãos, bom dia. Hoje nós vamos ver nas Escrituras Sagradas o principal culpado pela desobediência por comer o fruto proibido no jardim do Éden. Em nenhum lugar na Bíblia encontraremos Deus colocando a maior culpa do pecado pela desobediência por comer o fruto proibido no jardim do Éden em Eva. De acordo com a Bíblia, a maior culpa está em Adão. Vamos ler Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Está bem claro neste versículo, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, não por uma só mulher, mas por um só homem. De acordo com as Escrituras Sagradas, o culpado é Adão e não Eva. Vamos ler no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. De acordo com o versículo 14, Adão não foi enganado. E Eva caiu em transgressão porque foi enganada. Por isso, o seu pecado não foi muito grave, porque ninguém pode culpar totalmente o outro que cometeu pecado sendo enganado. Eva caiu no engano do maior enganador, Satanás, que estava disfarçado em uma serpente no jardim do Éden. Mas Adão não foi enganado quando comeu o fruto proibido. Ele entendia plenamente a ordem que Deus deu a ele para não comer o fruto daquela árvore. Adão sabia muito bem que estava desobedecendo a Deus e pecando. Adão sabia que o que ele estava fazendo era contra a vontade de Deus. Nenhuma pessoa enganada entende plenamente o que está fazendo. Por isso, é enganada. Vamos ler Romanos, capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque assim
como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão constituídos justos. Está bem claro aqui, assim como pela desobediência de um só homem, Adão, não de uma só mulher, Eva, mas de um só homem, Adão. Em toda a Escritura Sagrada, a culpa pela desobediência à ordem dada por Deus para não comer o fruto da árvore do jardim do Éden é de Adão. Deus está culpando mais Adão do que Eva, porque Eva foi enganada. Deus sabia que Eva não entendia plenamente o que estava fazendo. Deus é justo, não culpará plenamente uma pessoa que foi enganada por conta da ignorância. Quando Deus ordenou que não comesse do fruto da árvore no meio do jardim do Éden, Deus disse isto a Adão, não a Eva. Vamos ler Gênesis, capítulo de número 2, versículo 15 ao 23. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu. E os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Veja, irmãos, que quando Deus ordenou a Adão que não comesse o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva ainda não tinha sido formada, ela ainda não tinha sido criada. Adão foi quem recebeu a ordem de Deus para não comer do fruto proibido. Por isso, ele não comeu o fruto enganado. Adão sabia plenamente o que estava fazendo, porque Deus falou exatamente com ele, muito antes de criar Eva. Quando Deus criou Eva e trouxe a Adão, Adão já tinha dado nomes a todos os animais. Isso, com certeza, demorou dias, porque para dar nomes a todos os animais levaria tempo. Depois que Deus trouxe Eva a Adão,
a obrigação dele era de ensiná-la completamente como Deus ordenou a ele, falando da gravidade do perigo. Talvez isso faltou a ele, de ensiná-la e explicá-la o quanto era grave e perigoso comer o fruto daquela árvore. Por isso, o diabo disfarçado como uma serpente, talvez pendurado naquela árvore, esperou a aproximação de Eva e tentou-a a comer o fruto. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. O diabo, aproveitando que Eva não tinha pleno conhecimento do quanto era grave e perigoso comer do fruto daquela árvore, e mentindo, contradizendo e falsificando a palavra de Deus, conseguiu enganá-la. Como ele faz com muitas pessoas, né? Usando a palavra de Deus para mentir, contradizer e falsificar a palavra dele. E consegue na vida de muitos. Deus disse: não comereis do fruto, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, contradizendo a palavra de Deus: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Satanás, ele mentiu porque ninguém jamais alcançará o conhecimento e sabedoria de Deus, e ninguém jamais será como Deus. Certamente, Eva, tentada e enganada pelo diabo, acreditou que não morreria e que teria conhecimento e sabedoria como Deus, e sem saber do quanto era grave e perigoso, comeu do fruto proibido. Por isso, em toda a Bíblia, a culpa não está na Eva, mas no Adão. A culpa de Eva é mais leve e a de Adão mais grave, porque ele sabia plenamente o que estava fazendo. Deus foi justo com Eva, que pecou sendo enganada, e Deus também foi justo com Adão, que pecou tendo pleno conhecimento do que estava fazendo. Eva não sabia plenamente como Adão. Por isso, Deus culpou Adão e não Eva. E eu termino lendo Oséias, capítulo de número 6, versículo 7. Eles, porém, como Adão, transgrediram o pacto. Nisso, eles se portaram aleivosamente contra mim. Irmãos, vemos nesse versículo que Deus não menciona o nome de Eva, porque Deus é justo. Ele sabe que Eva foi enganada. Ela não sabia plenamente a gravidade da palavra de Deus, mas Adão sabia e muito bem. Por isso Deus disse que Adão
transgrediu o pacto, sendo infiel a ele. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe sempre e até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir.